quando a gente está falando de mercado em tendência de alta, né? Que é esse mercado aí de dólar que Claro. tá vendo, né? O que que a gente tem? A gente tem movimentos, né? Em que a gente vê isso aqui, né? Uhum. Ou seja, a gente tem pivôs de alta, né? Ou seja, sempre o meu topo recente ele vai ser o quê? Maior do que o topo anterior. E a mesma coisa com o meu fundo, né? Bom, o que muita gente às vezes acaba esquecendo é o seguinte detalhe. Quando eu estou falando do mercado em tendência, eu tenho que o quê? Que o próximo movimento aqui não pode fazer o quê? Um fundo que seja inferior ao último fundo. Uhum. Mas as pessoas sempre se atentam só ao fundo e elas acabam esquecendo o quê? A região do último pivô, Uhum. né? Então, eu sempre vou ter o seguinte: quando eu tiver um pivô numa região, saiba que essa região aqui é uma região que brigada, Uhum. né? Uma região de suporte, exatamente, em que o mercado pode segurar aqui. E aí, o que que acontece? Muita gente acaba tendo a seguinte visão: se o mercado vier e fazer esse movimento, ele perdeu a tendência de alta. Mas está errado, né? Por quê? Para o mercado perder a tendência de alta, ele tem que perder quem? Uhum. Esse pivô, né? Esse fundo aqui. Então, a gente tem sempre que fazer o quê? Em primeiro lugar, considerar todas as regiões que a gente teve pivô como regiões o quê? Importantes. Claro. Regiões em que o mercado que pode de fato segurar, Ok. né? E aí eu sei o seguinte, eu sei que o mercado aqui pode fazer um pullback exatamente aonde? Na região do último pivô para dar continuidade no movimento. Se o movimento Entendi. continuar altista, né, vai fazer aqui um topo mais alto que o último topo, que foi mais alto que o último topo, né? Uhum. E assim vai sucessivamente. Por isso que tá aí, por isso que eu te pedi para desenvolver aquela aula de ondas, né? Porque a gente Uhum. sabe que dependendo da onda que for, a extensão é o quê? Maior, né? Ou seja, eu Sim. sei que às vezes essa onda aqui vai fazer um pullback um pouco mais curto, dependendo de que onda que é, né? Eu não quero ensinar para o pessoal contar onda, né? A Ah. gente já conversou sobre isso. Mas eu quero ensinar a base de Elliott, né? As Uhum. pessoas precisam saber o de ondas de Elliott. E aí, quando o pessoal começar a compreender essas questões de ondas com os pivôs, com os movimentos de pivô de alta e de baixa, vai ficar muito mais fácil de enxergar isso que no mercado, né? Então eu tenho o quê? Bom, eu tenho mercado em tendência altista fazendo o quê? Topos e fundos Ascendente. ascendentes, Uhum. né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que prestar muita atenção. E lembrar o que da segunda regra? Todas as regiões que eu tive um pivô são regiões que o mercado pode Segura. segurar, né? E lembrando, para eu falar que o mercado está perdendo a tendência dele, não é que ele vai perder o pivô. Ele tem que Claro. perder o quê? O fundo anterior. O anterior, né? Isso é uma coisa importante da gente ressaltar. Bom, e aí o que que acontece? Se o mercado tem que perder o fundo anterior dele, eu tenho que, eu tenho que nessa região aqui, eu tenho um ponto de quê? Indecisão, né? Por que que aqui eu estou falando para você que é um ponto de indecisão? Porque esse é o fundo anterior, né? Uhum. O fundo desse movimento aqui é esse. Então, nessa região eu tenho o seguinte, olha, se o mercado vier e me cair e segurar, depois provavelmente ele vai fazer qual movimento? Uhum. Esse. Agora, se eu tenho isso aqui, o mercado que me rompe essa região, o que que acontece? Provavelmente vai buscar qual região? Uhum. O último pivô, né? E aí, o que que acabou de acontecer aqui? Tive um fundo que é o quê? Mais baixo do que Fundo o anterior. fundo anterior. E aí eu já começo com uma descaracterização da tendência de alta, mas ainda não tive o quê? Uma confirmação. Uhum. Qual que é a minha confirmação agora? Para eu falar que realmente o mercado está entrando numa tendência de baixa. O meu próximo topo Não, pode ser maior que o topo anterior. pode ser maior que o topo anterior. E aí, provavelmente, como eu rompi essa região de indecisão, que era uma região importante, se o mercado de fato quiser inverter a tendência, ele vai fazer o pullback aonde? Aqui. Uhum.
exatamente na região desses pivôs. E aí depois a gente tem o mercado o quê? Vindo buscar a outra região de fundo. Então isso aqui é o que eu falo com todo mundo. Isso que é essencial você saber no mercado de hoje. Saber o quê? Saber que nessa região aqui eu tenho uma região de indecisão. Ficou claro para você porque eu chamo de indecisão? Porque se o mercado tivesse segurado aqui, eu não teria isso. E nem teria isso. Nem teria isso. Eu teria tido o quê? Eu teria tido esse movimento e o mercado fazendo o que depois? Provavelmente dando continuidade. E aí, né, a gente tem um detalhe. Se o mercado vem e segura nessa região aqui, o que eu tinha aqui anteriormente? Pivô. Né? E aí o mercado faz o quê? Não consegue romper. Aí o mercado vem, busca aqui, ou seja, ainda está, né, fazendo um fundo que é mais alto que o último fundo, mas só que o mercado começa a segurar. E aí acontece o quê? Consolida. Né? Então, nesse contexto, é que a gente fala que o mercado sempre trabalha como? Ele vai para um lado, sobe ou desce, consolida, faz um movimento. Consolida, sobe, consolida, desce. O mercado trabalha assim, dessa forma. E aí, eu estou vendo o seguinte, eu estou vendo o mercado que até então era comprador, mas o comprador agora não consegue o quê? Romper essa região. Por quê? Ou ele está perdendo interesse, ou quem está muito forte aqui? A ponta vendida, né? Vendedora. Então aqui eu tenho uma região que é mais vendedora. E isso aqui é o que a gente denomina de região de quê? Acumulação, né? Por que acumulação? A gente tem agressões de compra aqui, porque o mercado está toda hora chegando nessa região, mas só que não consegue romper, ou seja, o preço está acumulando aqui. E aí, o que acontece? Se o mercado me vem e me demonstra que ele está mais forte na compra, o que rola aqui? Chegou aqui, ele vai tender a explodir. Por quê? Como a gente viu, aqui em cima está o stop de quem está o quê? Vendido. O stop de quem está vendido é o quê? Compra. É compra. Né? Ou seja, esse movimento aqui já vai ser um movimento que vai ser vendedor, né? Um movimento que provavelmente vai rasgar. E aqui a gente tem o quê? Uma forte movimentação do mercado. E aí o que acontece? Quando eu tenho um forte rompimento de uma região que antes era de venda, né? Essa região agora já me vira uma região meio dúbia. Por quê? O comprador ganhou a região. O comprador mostrou força na região. Provavelmente vai acontecer o quê? Fazer um pullback aqui. O mercado dar continuidade no movimento. Né? Então, isso é o básico da gente aprender. Né? É o básico que a gente tem que saber sobre o mercado. Né? Então, quando a gente analisa ondas e analisa regiões, né, regiões principalmente de pivô, a gente tende a ter o quê? Uma maior facilidade para entender o que está acontecendo no mercado. Então, disso que eu te expliquei, o que eu quero que você mais entenda? Que as regiões onde eu tive pivôs são regiões do quê? De briga. São pontos de decisão do preço. São esses pontos que vão fazer você fazer marcações muito bem feitas. Você entender de fato o que está acontecendo no mercado. E aí imagine o seguinte, imagine que o mercado aqui ele não tenha feito esse movimento de rompimento aqui, né? Tem acontecido o quê? O mercado continuou fazendo mais um topinho aqui, nessa região de acumulação, e o mercado depois fez o quê? Despenca. Rasga aqui, vem, faz um pullback nessa região aqui, região de pivô, e aí o mercado faz o quê? Vai fazer outro pullback, aonde? Provavelmente nessa região de pivô também. E aí o mercado me vem, pimba aqui e depois rasga. Vem buscar outras regiões. Dependendo da força, até pula a região de pivô e vem buscar a base de tudo. Né? E aí, o que acontece? Se no futuro, né,
o mercado fizer esse movimento novamente, ou seja, o mercado vir, fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, o que que eu tenho que lembrar? Que nessa região eu tive o quê? Uma acumulação de venda, né? Ou seja, entrou muita oferta aqui e o mercado no passado me contou o quê? Me contou o seguinte, olha, aqui, enquanto o mercado ainda estava tentando romper, né, nesse divisor de águas aqui, eu tive uma acumulação nessa região. Se no passado eu tive uma acumulação, o que que eu tenho agora no presente? Provavelmente uma nova acumulação, né? Ou seja, essa região de venda vai ser também uma região de venda. E aí que entra o detalhe. Quem opera price action puro precisa saber do quê? Precisa saber de candle, né? Eu preciso saber que candle que é esse, eu preciso saber que candle que é esse, eu preciso saber que candle que é esse, eu preciso saber que figura que é essa, né? Eu tenho que saber que isso aqui é um determinado tipo de candle. Mas a gente opera preço só? Não. A gente opera fluxo. Então eu sei o seguinte, que se o fluxo nessa região estiver me demonstrando uma absorção de compra, né? Ou seja, o comprador está tomando, o vendedor está absorvendo e está batendo, eu sei que provavelmente o mercado vai fazer o quê? Vai cair. E vai buscar primeiro quem? A região desse pivô do passado. Por isso que eu falo, é muito importante a gente entender sobre o preço. Por isso que às vezes eu falo, olha, se o mercado romper tal região, a tendência dele é acelerar. Né? A tendência dele é correr, porque isso aqui foi uma região de pivô muito importante para a gente. Né? E eu sei que aqui embaixo eu já tenho o que novamente? Outra região importante, que o mercado precisa o quê? Perder. E aí entra um outro detalhe do mercado financeiro, quando a gente está falando em questão de preço. Que detalhe que é esse? O mercado tem memória. Ou seja, se você percebeu que em todas essas rasgadinhas aqui dessas regiões o mercado correu, provavelmente o que vai acontecer aqui? A mesma coisa, né? Como o mercado tem memória, nessa região aqui eu vou ter uma rasgada lá no futuro, né? Então aqui eu tenho essas regiõezinhas de rasgada. Se isso aconteceu aqui no passado, isso tende a acontecer aonde? No futuro. Por isso que se você está posicionado, né, aqui em cima, por exemplo, na venda, se romper aqui, o que você faz? É só rir. Por quê? O mercado provavelmente vai replicar o movimento que ele fez nessa região no passado. Por isso da importância da gente entender esses movimentos. Por isso da importância de você saber operar um mercado o quê? Consolidado. Você lembra, a gente não opera como, vende aqui, realiza aqui, compra aqui, realiza aqui, vende aqui. Não é assim que a gente opera. A gente opera sempre o quê? A favor do rompimento. Né? Isso que é importante. Se você está operando a favor do movimento, acabou. Né? Porque o mercado, de fato, vai romper isso aqui, que é uma região que estava acumulando também, mas como eu sei que é uma região de memória do preço, o que acontece? Esse movimento tende a se repetir. E eu sei que pelo menos esses pontos aqui eu consigo pegar. E quando a gente está fazendo uma análise macro do mercado, ou seja, eu ponho o gráfico diário para analisar isso, uma região dessa, às vezes, tem 100 pontos. Né? Tem muito ponto. Ou seja, para você que opera em intraday, vai ser muito cômodo, vai ser muito legal você ver a queda. É claro, a gente tem que lembrar o seguinte, quando eu traço isso aqui, né, essa representação de onda que eu estou fazendo para você, a gente tem que lembrar do seguinte, eu representei como? Assim, né? Isso aqui é isso aqui, mas na verdade, como que se dá essa onda? Assim, né? A onda é o quê? Complexa, né? Mas se você entende o movimento, ou seja, a região onde essa onda pode ir, fica muito mais fácil de você compreender, né? E aí que a gente também começa a ver, às vezes, alguns surgimentos de figuras gráficas, né? Figuras gráficas são, inclusive, mais fáceis, né? Às vezes, que figuras de candle. Porque, às vezes, você vê num tempo gráfico maior e a gente sabe que a confiabilidade é maior. Então, olha só, o mercado veio, quis entrar de novo numa tendência altista, por quê? O que o mercado está fazendo novamente? Ó? Opa! Está fazendo fundo, fundo, topo, topo, né? Movimentos altistas, ou seja, topos e fundos
ascendentes. E aí o mercado me faz o quê? Bate aqui, volta. Bate aqui, volta. Se o vendedor rasgar, eu tive o quê? Que figura que é essa? Topo duplo. Topo duplo, o famoso M de merda, né? Então, o que acontece? Aqui eu tive um topo duplo, ou seja, isso é um padrão gráfico, né, de reversão de tendência. E aí, se você sabe price action, né, você não precisa para operar, se sua base também é tape reading, de saber que isso aqui é um M, um topo duplo. Mas se você sabe, é mais um quê? Mais uma confirmação de que o movimento vai, de fato, acontecer e vai cair. E aí, o que acontece? O mercado vem brigar nessa região, e aí você vê, olha, aqui já fez topo no mesmo lugar, né? O M é isso, né? A réplica do M. Ele veio e fez aqui exatamente no mesmo lugar. E aí o mercado me faz o quê? Uma pequena correção aqui, né? Opa, aí já comecei a ter o quê? Topos descendentes, né? E depois o mercado me rasga para baixo e vem buscar qual região? Essa região do pivô anterior, né? Ou seja, quando a gente entende isso sobre o preço, a gente tende a o quê? A ter uma maior facilidade de enxergar, inclusive pelo fluxo, o que está acontecendo, né? Por isso que eu baseei, né, o meu novo operacional de região nisso. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma análise do preço em quais tempos gráficos? Diário, 65. Por isso, o D605. Beleza?